Corão e as Hadith no Islã não são um livro iluminado por Deus. Eles são um livro, na melhor das hipóteses, mais um livro tratando de filosofia e teologia moral, sem nenhuma inspiração divina. Na pior das hipóteses, eu como cristão acredito inclusive que o diabo possuiu Maomé para escrever aquelas barbaridades que ele escreve. Então, ali nós temos uma falsa religião. Então, partindo da minha premissa cristã, nós não podemos comparar o Islã com o cristianismo, porque nós seguimos um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós seguimos a Bíblia. Veja que Paulo Cogos revela justamente o que é o olavismo. Ele é resultado justamente do obscurantismo. Vive num mundo de fantasias em um estado aparente de coisa. Neste debate, eu pude apontar alguns erros absurdos, falácias que aparentam, na verdade, de alguma forma, algum fundamento ou verdade. O argumento da circularidade, pois a declaração de Cogos é que a Bíblia é verdadeira porque é de Deus, e é de Deus porque é verdadeira. Falsa superioridade da moral. Ele ignora o caráter genocida patriarcal, escravagista das leis mosaicas e os extermínios conferidos em nome de um Deus. Há também a negação da crítica histórica. Ele despreza o consenso filosófico e histórico sobre a composição tardia e humana da própria Bíblia. Outra questão, ao afirmar que a Igreja Católica seja um modelo universalista absolutista de moral, ele ignora o pano de fundo histórico, onde, em nome de Deus e de uma moral, pessoas eram subjugadas. Um banho de sangue é o que marca a história da colonização cristã no Ocidente. Olhando para o Deus que ele diz que existiu e que é, na verdade, o modelo e paradigma para uma sociedade, também podemos encontrar coisas absurdas, como, por exemplo, o assassinato de crianças, idosos, pessoas em condições especiais, mulheres, crianças e até a violência contra a intimidade sexual. Veja o que diz, inclusive, o livro que ele chama de sagrado, divinamente inspirado. O Alcorão é, para Cogos, na verdade, um livro demoníaco e não foi inspirado por Deus. Mas qual a diferença do Alcorão para o livro que ele chama de divinamente inspirado? Bem, 1 Samuel capítulo 15, verso 3 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, agora vai, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoes nada, porém matarás desde o homem a mulher, desde os meninos de peito e até os bois e ovelhas e até camelos. Mas não para por aí. Imagine você lendo o Salmo 137, verso 9: felizes aqueles que pegarem os teus filhos e os esmagarem contra a pedra. Imagine lendo Levítico 25, 44, 46, onde a institucionalização da escravidão. Imagine você lendo a regulamentação do abuso sexual, isto mesmo, sobretudo contra as mulheres virgens. Deuteronômio 21, 10, 14. Imagine o massacre de pessoas que pensam diferente, que possuem religiões distintas. O Paulo Cogos é um reflexo de uma mente doentia, tal como manifestou-se naqueles povos primitivos, sobretudo onde os judeus tentavam determinar um único modelo e padrão de sociedade. Bem, podemos ver Deuteronômio 13, do verso 12 ao 16, onde a determinação para derrubar, destruir, perseguir, matar e inclusive decapitar aqueles que não aceitassem a imposição de um único Deus inventado pela tradição, chamado Javé. Portanto, veja, o que nós temos é uma absurda contradição. E entendemos que, na verdade, não há diferença entre o Alcorão e a própria Bíblia. Pois, para o Paulo Cogos, a Bíblia é inspirada, divina e sagrada. O Alcorão, ele foi escrito simplesmente por demônio. Para ele, a Bíblia pelo Espírito Santo. Mas ambos os livros ditos sagrados e também inspirados contêm ordens de guerra, punições severas, leis patriarcais rígidas, mandam e determinam, inclusive, o assassinato daqueles que não possuem a mesma fé e crença,
determinam controle sobre território, gênero e religião. Portanto, o argumento do Paulo Cogos não se sustenta, nem filosoficamente, pois Deus violaria os seus próprios atributos de bondade. Pois bem, teologicamente muito menos, pois há absurdos e ordens antitéticas na própria Bíblia, que ele chama de divina e inspirada. Muito menos sociologicamente, pois ambas as religiões serviram à dominação política. Bem, não há inspiração divina nenhuma, apenas uma elaboração política e ideológica para controle social. Portanto, seja o Alcorão ou a Bíblia, ambos os livros ditos sagrados não passam de um projeto de poder político, ideológico e de controle social. E como o professor Olavo de Carvalho falava... Quem? Grande professor, doutor, filósofo, teólogo, psicólogo, antropólogo, Olavo de Carvalho, além do mito, o homem, ele dizia o seguinte: o homem sempre vai tender a uma governança universal. Ou vai ser demoníaca, como é a ONU, ou vai ser aquela instituição que é uma sociedade perfeita, criada por Deus para ser a sociedade universal, que é a Igreja Católica, certo? Então, no anarcocapitalismo, nós temos a ideia de que existe uma moral absoluta, e quem é a mestra de assuntos de fé e de moral é a Igreja Católica. Podemos ainda falar do paradoxo da moral divina. Se a Bíblia fosse inspirada por um Deus, sobretudo perfeito, não conteria ordens que ferem princípios universais de moralidade, como nós vimos aqui. Se a Igreja Católica e o protestantismo, em nome de uma fé baseada em um livro, perseguiu e matou milhões de pessoas na história, imagine se a Bíblia não fosse. A única coisa que a Bíblia não é sagrada. O máximo que ela pode chegar é sangrada.